Boa noite a todos, meu nome é Alisson Febroni Maciel Rodrigues, sou zootecnista de formação e trabalho hoje como supervisor de um confinamento aqui no estado de Goiás, na cidade de Jaciara. A fazenda que eu atuo chama-se Fazenda Dourado, do grupo Nelore Paraná LTDA. E hoje vamos conversar sobre rotinas em confinamento de bovinos de corte. Primeiramente, vamos começar falando sobre o cronograma da apresentação, certo? Vamos falar sobre o que é, uma visão do que realmente é o confinamento. Falaremos também sobre o manejo nutricional de um confinamento, que é uma parte muito importante. O dia a dia do confinamento, as análises que realizamos aqui diariamente e vamos abrir espaço para as perguntas e, claro, as conclusões e considerações finais. Então, primeiramente, uma dúvida que muitos estudantes e até técnicos já formados têm é definir para o cliente, ou definir para as pessoas o que realmente é um confinamento. Confinamento nada mais é que uma ferramenta de aceleração de desempenho por parte dos animais confinados. Pode ser tanto para utilizado para gado de corte como gado de leite e outros tipos de sistemas, né? Mas nada mais é do que uma ferramenta que a gente condensa os animais em um menor espaço, visando um maior desempenho do animal. Quais são as premissas para o confinamento ser executado? Primeiramente, espaço. É saber o que temos de disponibilidade de espaço, certo? O segundo ponto seria qual será o nosso objetivo, se eu vou produzir uma carne com qualidade, se apenas vou produzir carne em volume, se eu vou intensificar, por exemplo, uma recria para ter melhores resultados de reprodução, por exemplo, ou uma aceleração dos animais para uma venda na parte de recria. E o terceiro ponto muito importante é quais são os ingredientes, né, que eu vou conseguir utilizar para ter esse desempenho, certo? Em relação aos objetivos, ou seja, quais são os objetivos da ferramenta com um acelerador de crescimento? Primeiro, encurtar o ciclo do animal dentro da propriedade. Encurtando o ciclo, eu tenho o menor custo fixo desse animal, podendo gerar mais animais na mesma localidade ou no mesmo espaço. E mais do que isso, o que é mais importante do que o aceleramento dos animais em relação ao seu desempenho, é a parte financeira, ou seja, eu aumento o volume de fluxo de caixa e a intensidade durante um ano, ok? Então, como eu posso planejar, realizar e operar um confinamento? Primeiramente, como eu falei agora há pouco, é saber qual será o meu objetivo do confinamento. Se é recria, se é venda de arrobas, se é volume de arrobas, certo? Eu vou ter que saber qual espaço eu vou alocar os animais, qual que é a demanda de espaço que eu tenho no meu confinamento e quais são os nossos insumos que a gente pode utilizar. Se temos uma estrutura boa, se temos vagão forrageiro, trator. Então seria essa parte de insumos e estrutura, ok? Então a gente planeja, realiza e opera o confinamento através desses três pontos. Continuando a introdução, vamos falar sobre o manejo de entrada. Quão importante é esse manejo, né? Primeiramente, nesse manejo, a gente determina quais são os medicamentos que vamos utilizar, visando o quê? Um menor problema de morbidade e mortalidade dentro do nosso período, seja de 90, 110, 120 dias, ou qualquer tipo de manejo de confinamento que tenhamos. Importante também nesse manejo de entrada é saber a apartação dos animais, ou seja, saber como apartar os animais. Posso apartar por frame, que seria uma medida de altura do animal, que visa o seu acabamento de uma forma mais precoce. Pode ser por GMD, uma pesquisa que a gente tenha, ou informação de dados que a gente tem dentro da fazenda, ou o que é o mais comum, entre raças, sexo e peso. Ou seja, eu vou apartar machos e fêmeas de lotes diferentes, Nelores fêmeas em um lote, né, fêmeas Angus em outro, e dentro dessa divisão já apartar por peso, para que tenhamos uma uniformidade de animais dentro do mesmo lote, evitando alguns problemas e ajustando mais precisamente nossas escalas futuras de abate. Falando ainda sobre essa parte de introdução, a gente tem a capacidade de lotação, que também é uma dúvida pertinente para alguns profissionais e também alguns estudantes. O que é a diferença de estático ou não? Quando o pessoal fala, meu confinamento estático tem capacidade para 20 mil cabeças, por exemplo. Nada mais é do que a capacidade real que eu tenho por curral, sendo que se eu tivesse a oportunidade de enchê-lo ao mesmo tempo, ou seja, se eu tenho uma capacidade estática de 20 mil cabeças, eu não consigo confinar 20.001.
Então, esse seria um espaço delimitado que a gente tem no confinamento. Independente da capacidade que temos de animais estáticos, é possível sim eu fazer um fluxo maior de animais. Ou seja, se eu tiver esse confinamento com 20 mil cabeças, eu posso sim abater 60 mil cabeças ao ano se eu tiver um fluxo de dias que caibam dentro dessa quantidade de animais. Nesse tipo de perfil de confinamento de estratégia, o que é determinado é a quantidade de dias que os animais vão ficar, independente do peso. Claro que o pessoal não vai abater um animal tão leve, mas eles estimam o ganho de peso, estimam a quantidade de acabamento que eles vão imprimir no animal, conforme a dieta que eles têm e, claro, o fechamento do ciclo em dias, para que seja possível a utilização de mais animais durante o ano. Em relação aos ingredientes, quais ingredientes utilizamos e por quê? Primeiramente, utilizamos os ingredientes que tenham o melhor valor de custo-benefício. Então, temos ingredientes que são volumosos, energéticos, proteicos, minerais e premix ou núcleos, certo? Então, a primeira proposta, quando a gente vai fazer uma estimativa de quanto a gente vai utilizar de insumos, é o preço. Então, dos três pilares mais importantes é o preço. Segundo, a possibilidade de entrega, ou seja, se o meu fornecedor consegue me atender perante os contratos que eu vou firmar com ele. E o terceiro, mais importante, é a capacidade de utilizar esses alimentos dentro da minha propriedade, de estocagem, de processamento e etc. Okay? Em relação ao manejo nutricional, ele é determinado em cima desses ingredientes e com qual perfil de tipo de animais que a gente vai abater. Quais são os animais que entram para nós, se nós vamos trabalhar com fêmeas ou machos, inteiros ou castrados. Então, esse manejo nutricional vai depender do tipo de animal que vamos confinar e qual será o nosso objetivo ao final do confinamento. E como são determinadas definidas essas datas, dietas e períodos? Tudo pensando em logística e fluxo de caixa. Ou seja, eu tenho meus ingredientes que eu consegui com um preço mais competitivo ou mais barato, certo? Eu tenho um manejo nutricional voltado para os animais e categorias que eu quero abater. E dentro disso eu determino os períodos de adaptação, períodos de crescimento e períodos de terminação, que é uma nomenclatura que é usual utilizar em confinamento para definir as fases. O animal está se adaptando, normalmente de 9 a 14 dias. O animal que está em crescimento, que começa a ter uma dieta um pouco mais seca, uma dieta um pouco mais quente, entre aspas, que forneça mais energia para os animais, entre 15 a 40 a 50 dias. E o período final do animal, que vai ficar entre torno de 40 a 50 dias, dependendo do tipo de produção, que vão entrar uma dieta chamada terminação ou denominada terminação, que tem uma quantidade de energia que aporte mais acabamento de gordura animal, certo? Continuando. Aqui a gente tem alguns detalhes da nossa operação, que seria nosso espaço de confinamento, certo? Onde temos, não sei se o mouse está rodando, na parte de cima, o confinamento novo, que a gente tem capacidade para 11.500 cabeças, para 11.500 cabeças. A parte de baixo, nós temos capacidades aí para em torno de 6.500 cabeças, 6.400 cabeças, dependendo do tamanho que chegam esses animais, porque o tamanho do animal influencia na sua área de curral apta para eles poderem utilizar. E nessa região em rosa, roxo aqui, nós temos a área de produção do confinamento, ok? Um pouco mais próximo essa informação aqui, a gente tem nossos piquetes aqui, que são linhas de 12 currais, e temos aí da linha A à linha H, totalizando, deixa eu contar aqui que eu não lembro de cabeça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, são 8 linhas de currais para 12 currais por linha, ok? Continuando essa parte que a gente estava conversando, né? Só ilustrando para vocês quais são os ingredientes que a gente utiliza aqui hoje na fazenda, certo? A parte energética, que vai fornecer o aporte energético para os animais, que são alimentos que têm menos de 20% de proteína bruta e menos de 18% de fibra, produzindo assim mais qualidade e quantidade de amido para o animal, ou seja, energia, utilizamos milho, fubá e melaço de soja, certo? E também um pouco de caroço. O caroço vai entrar ali como proteico e como energético na nossa dieta, certo? Os minerais, que são nossos macro e microingredientes, como, por exemplo, vitaminas e minerais, certo? Entram como minerais, que seriam fontes de minerais, vitaminas, núcleos e aditivos em geral, que vão promover uma melhor
um melhor aproveitamento do animal no seu intestino, ou seja, na sua parte ruminal e também de duodeno, certo? Em relação aos alimentos proteicos, que vão fornecer toda a proteína para o ganho de massa muscular desses animais, que é uma das coisas que mais importa para nós. Quanto mais músculo também melhor, mais pesado vai ser esse animal em relação à carcaça dele. Utilizamos alimentos proteicos que se enquadram em alimentos com mais de 20% de proteína bruta em sua composição. E por último vem os volumosos, que vão dar toda a nossa estrutura de capacidade de ingestão de fibra por parte dos animais. Aqui nós utilizamos silagem de milho, silagem de mombaça, silagem de sorgo e snapleage, que seria a parte superior da planta, que vai englobar ali a espiga, um pouco de talo e mais parte de folhas superiores. Imprimindo assim nesse tipo de volumoso uma maior quantidade de energia, que a partir disso demandamos um pouco menos de milho, ou seja, a nossa dieta consegue se baratear um pouco mais sem perder a qualidade energética. Os volumosos se enquadram em alimentos com mais de 18% de fibra bruta em sua composição. Continuando, vamos falar um pouco mais da parte específica do manejo nutricional. Como eu tinha reportado, a importância dos fornecedores de insumos. No ano passado tivemos como exemplo aqui, para dar para vocês, alguns problemas de chegada de ingredientes, principalmente da parte derivada de algodão. Como vinha do Mato Grosso, a distância nos atrapalhou bastante. Então, aconteceu dias que tínhamos que reformular a ração, diminuindo a quantidade de ingrediente para termos uma parte saudável do estoque. Ou seja, para que os animais não tirassem 100% daquele ingrediente da dieta, o que afeta muito no desempenho dos animais, certo? Então, o seu fornecedor de insumo o fornecedor de insumo em si é uma parte muito importante do nosso manejo nutricional. Sem esse fornecedor nos garantir, nos entregar os insumos, de nada adianta a gente ter formulado uma dieta e planejado toda a parte nutricional dos animais. Preço, frete e qualidade da matéria-prima são essenciais. Primeiramente, o preço nos torna competitivo. O frete pode nos afetar como parte ruim, porque ele pode ter um acréscimo maior no que realmente o preço é. Anos atrás, há 4 a 5 anos, por exemplo, o melaço de cana, que é um dos ingredientes que nós utilizamos aqui, o frete normalmente era mais caro do que a carga. Então, muitas vezes as pessoas não compravam não utilizavam esse tipo de ingrediente justamente por isso, porque o frete deixava um pouco mais caro esse tipo de produção, certo? E a qualidade da matéria-prima é o que realmente vai nos dar a certeza que o animal está comendo o que realmente planejamos para ele. A parte de armazenamento também se torna muito importante, como os 3 pilares que eu havia comentado no começo, sobre essa parte de insumos, porque se não tivermos uma parte de armazenamento correta, nós podemos perder por fermentação alguns alimentos, podemos perder, por exemplo, por roedores alguns alimentos, e também podemos imprimir micotoxinas nesses alimentos através de uma má gestão de armazenamento, o que com certeza acarretará em problemas metabólicos e menor desempenho nos animais confinados. Aí vamos partir para falar sobre o que seria essa dieta total que muitos profissionais falam no mercado, alguns professores. Nada mais é que misturarmos de uma forma equilibrada e correta, nutricionalmente falando, ingredientes e fornecer tudo junto. Então, como se fosse uma feijoadona para o animal, entre aspas, certo? A gente balanceia a ração de acordo com os alimentos que temos e a partir daí misturamos antes de ofertar aos animais. E os tratos têm a importância de estimular o animal a ir ao coxo várias vezes ao dia e manter esse alimento mais fresco e com o odor mais chamativo possível. Então, existem confinamentos que trabalham com 3, 4, 5. Eu já visitei fazendas que trabalhavam com 6, 7, até 8 tratos. Esse tipo de manejo, claro, depende de propriedade para propriedade, depende também da sua estrutura, mas ele favorece a maior ida do animal ao coxo, estimulando o seu consumo, certo? E por fim, nessa parte de manejo nutricional, a gente vai continuar falando, claro, disso um pouco mais para frente, mas nesse slide, o fornecimento dos animais. É muito importante termos ciência do que o que eu formulo não sempre é o que eu fabrico, não é sempre o que eu misturo e não é sempre o que vai chegar para os animais. Ou seja, a gente tem normalmente 4 fases em relação a todo o planejamento que a gente fez nutricional até que o animal possa consumir essa ração. Então, o fornecimento é muito importante
que ele vai dar o seu suporte e a sua certeza de que a sua dieta foi bem planejada, que o seu alimento foi bem armazenado, que o seu trato foi respeitado e o mais importante disso tudo, se o animal realmente está conseguindo suprir de forma correta todas as suas demandas nutricionais. Vou ter um slidinho aqui. Então a gente vai ver aqui um exemplo de dieta, um exemplo de curva de crescimento, que tudo vai imprimir em relação ao nosso planejamento nutricional. Então aqui a gente tem uma curva, por exemplo, para Nelores adultos, que ele vai mostrando o meu desempenho desde a primeira semana, seria o eixo X, certo? Então, desde a primeira semana, a gente consegue fazer esse acompanhamento aí em previsão. E normalmente os animais vão chegar no seu pico de consumo em torno dos seus 30, de 21 a 30 dias, alguns animais um pouco mais tardios, que é onde a gente consegue imprimir mais ganho de peso do animal e, claro, esse animal vai consumir um pouco mais. Esses seriam os períodos mais críticos, na minha opinião. Primeiro, adaptação. Se o animal não for bem adaptado entre os seus 9 e 14 dias, ele não vai ter um desempenho almejado. Essa segunda parte, que seria a parte de crescimento, é onde a gente consegue ter o maior aproveitamento de alimento por parte do animal, e a parte de terminação, certo? Continuando, vamos falar um pouco sobre o dia a dia do confinamento, né? Então, muitas pessoas também questionam, alguns profissionais, professores. Eu mesmo, quando acadêmico, não dava devida atenção para a leitura de coxo e o que isso pode ocasionar nas minhas tomadas de decisão. Então, a leitura de coxo nada mais é que eu avaliar o comedouro dos animais e verificar por alguns sinais como esses animais estão se comportando durante o período. A leitura de coxo me dá, dia a dia, o que foi meu desempenho no dia anterior. Se o animal realmente comeu o que ele precisava, ele tende a deixar uma pequena sobra. Cada confinamento, cada agrônomo, cada veterinário zootecnista vai interpretar de um jeito diferente, conforme as suas convicções. Porém, a leitura de coxo é o norte do nosso começo de dia. É a partir da leitura de coxo, quando eu verifico como o seu animal se comportou, o que ele deixou de sobras, é que eu tomo a decisão do dia, se eu posso aumentar, se eu posso manter ou se eu posso diminuir a quantidade de ração ofertada para aquele grupo de animais. A liberação do trato, depois de eu ter feito essa leitura de coxo, aqui trabalhamos com um sistema, vamos ali a esse sistema, incluímos as informações e eles nos dá as informações para o trato do dia, ou seja, quanto cada curral tem de comer através da minha leitura de coxo. Ou seja, se eu não tiver uma leitura de coxo bem feita, eu posso errar durante aquele dia, eu posso errar durante o dia próximo, quem sabe até a semana inteira, ofertando mais ou menos dieta do que o animal realmente precisa. E a partir dessa liberação do trato, inicia-se meu dia de confinamento. A partir disso, temos trato a trato, no nosso exemplo aqui trabalhamos com 4 tratos, então trato a trato eu tenho o desempenho do colaborador, então eu estou vendo a eficiência dele, quanto que nós havíamos previsto para ele jogar por trato e quanto ele realmente está executando. Dentro disso entra naqueles 4 pilares que eu falei sobre a dieta. Se eu previ que um curral teria que comer 200 quilos e o meu colaborador está jogando 250, eu sei que esse colaborador está jogando ração a mais, que possivelmente pode ser um custo ou não, dependendo da fome do animal, do desempenho do animal, ele pode até consumir, mas com certeza em dias posteriores eu vou ter um estacionamento, ou seja, eu vou estacionar em relação ao consumo, conforme aquela curva que eu tinha mostrado antes. Então é ideal que o colaborador sempre possa fabricar, fornecer e realizar as tarefas conforme desempenhamos em relação à projeção. Depois de ter feito os 3 tratos, no nosso caso, por exemplo, nós paramos para analisar as informações até o 3º trato. A gente vem analisando um a um, mas o 3º trato é o mais importante porque ele vai me dar o saldo que eu preciso jogar naquele curral para o último trato. Se a pessoa trabalha com 7 tratos, o 6º é muito importante. 8 tratos, o 7º é muito importante. Por quê? Eu vou fazer as contas, junto com o auxílio do sistema, do que realmente ainda falta para aquele animal consumir. Ou do que já passou daquele animal consumir. Assim eu tenho menos sobras, menos desperdícios e muito mais eficiência em atender o animal nutricionalmente como ele necessita. E ao final desse dia, a gente vai lá e finaliza ele baixando nossos estoques. Ou seja, tudo que eu utilizei no dia, eu vou dando saída, para que eu tenha realmente um controle importante de estoque, que é um ponto muito importante e que demanda de extrema atenção e cuidado
em um processo de confinamento, né? Uma operação de confinamento. Continuando sobre o dia a dia, ao final desse dia corrido, finalizamos com análise, como foi o desempenho do colaborador que fabricou a ração, como foi o desempenho do colaborador que forneceu a ração, como foi o desempenho em relação a trato por trato, como foi por dieta, como foi por horário, como foi por caminhão. Eu tenho todas essas informações hoje através dos nossos sistemas, né? A partir disso, a gente vai apontar melhorias para o próximo dia, ou seja, não são todos os dias que temos reuniões. Caso aconteça alguma coisa mais crítica aqui no confinamento que trabalho, nós conseguimos sim apontar, chamar um colaborador ou outro e vermos os nossos próprios erros, que com certeza nós produzimos, entre aspas, erros durante o dia a dia, né? Então a gente consegue apontar, através dessas análises de trato, de colaborador, etc., o que pode ser melhorado no próximo dia, para que não percamos dias. Lembrando que, por se tratar de uma operação rápida, qualquer tipo de erro minucioso em um dia pode se refletir naquele próximo dia ou semanas e desestabilizar o nosso planejamento para o sucesso, ok? Aí temos conversas, né, sobre erros e acertos com os colaboradores. E a partir dessas análises, vamos imputando dia a dia em um banco de dados. Onde hoje, se eu puxar alguma informação, eu consigo saber como é que foi o mês passado. Esse mês, quanto que eu estou gastando de ração essa semana, quanto que eu estou fabricando de forma errada um volumoso, quanto que eu estou deixando de colocar um concentrado no coxo, etc, etc, etc. E ao final da semana, nós temos sempre o colaborador do mês e também, claro, da semana. Então a gente faz uma análise semanal, que a gente tenta nomear, a gente nomeia, na verdade, os melhores colaboradores em fabricação e fornecimento, apontando para eles quais são os benefícios que eles nos trouxeram e quais foram os pontos chaves para que nós possamos corrigir. Então aqui tem 2 modelos de análise para vocês que eu vou passar. Então esse aqui seria um relatório do sistema, acho que eu posso falar, não tem problema, né, professora? Chama-se TGC, Tecnologia em Gestão de Confinamento. Então todos os dias eu tenho essas informações ao final do meu processo diário. Eu sei o que eu tinha no meu curral, qual que é o número desse lote, quantas cabeças estavam consumindo, qual que é o rebanho nele. Aqui nesse caso nós categorizamos por raça e sexo. Qual que seria a categoria? Nesse caso seriam vacas, certo? Quantos dias estão no confinamento, outras informações mais relevantes como o consumo de matéria seca, qual ração que ele está consumindo, qual que é o peso de entrada, a projeção atual de acordo com aquela curva que conversamos e o que ele realmente comeu no dia, que é uma coisa muito importante para saber se ele está ou não está sendo nutrido ou sendo correspondido nutricionalmente ao que ele demanda, ok? E sobre essas análises que temos tecnicamente, diariamente, né, sobre as informações demandadas no confinamento e geradas no confinamento, nós fizemos um aprofundamento estatístico, né? Então aqui, vou dar um exemplo para vocês, temos os colaboradores, as eficiências que os mesmos efetuaram durante o processo, a quantidade de tratos que cada um fez, né? O que foi superfornecimento, o que foi subfornecimento, que seriam alguns parâmetros que temos aqui no confinamento hoje, e uma linha muito importante que seria o excesso. Então, para vocês terem uma ideia do quanto que esse excesso impacta em números, certo? Então, o que o nosso colaborador Norton jogou a mais, entre aspas, que nem sempre foi realmente desperdício, era simplesmente mais do que ele tinha do que tínhamos previsto, ele impactou em 464 mil reais. Ou seja, é muito dinheiro. Lembrando que ele forneceu 10 mil toneladas, certo? Essas 10 mil toneladas, 947 delas foram desperdício. A mesma coisa o Sidney. Então, temos a quantidade aqui de 441,70 toneladas que vão nos impactar em 216 mil reais. Necessariamente foi um prejuízo? Não. Porém, são valores que nos assustam, ou seja, nos deixam de cabelo em pé, porque mesmo que sejam colaboradores eficientes, em relação à sua eficiência são os melhores, o seu excesso impacta diretamente no nosso custo. Então, essas são as arestas que tentamos corrigir dia a dia, ok? E aqui embaixo eu tenho um exemplo de eficiência dia a dia dos 4 motoristas compilados. Então, a gente tem essa informação dia a dia, por mês, né? Nós temos estratificados também por ração, etc, ok? Continuando,
Esse dia a dia do confinamento a gente acompanha também por meio dos nossos campeiros, né, do nosso pessoal de manejo do gado, como está a sanidade dos animais. Se eles têm apresentado algum tipo de distúrbio metabólico, claudicação, ou seja, problemas no casco, etc. Eu não vou entrar muito nesse assunto, né? Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Mas temos uma parte que demanda um pouco de atenção em relação à parte sanitária, que seria o famoso refúgio de coxo. O que seria esse refúgio de coxo? São animais que não se adaptaram ao consumo em coxo. Normalmente são animais que nunca tiveram uma suplementação a pasto, nunca tiveram contato com um tipo de creep feeding, que seria uma intensificação na sua cria. Então são animais com alguns problemas já metabólicos, que podem ser distúrbios antigos que acarretam no processo do confinamento. Para esse tipo de problema, normalmente se utiliza uma dieta mais volumosa ou alguma fonte de volumoso direto no coxo, sem ser aquela nossa dieta que tínhamos conversado, ok? E aí, como é que o agrônomo consegue tomar decisão nesse quesito específico? Através do comportamento do animal, certo? Vocês conseguem, nós, né, e vocês também, claro, conseguem, através da experiência e comportamento animal, conseguir identificar se esse animal é refúgio de coxo ou não. O que esse refúgio de coxo pode nos ocasionar? Uma queda de desempenho, ou seja, o meu lote, a média, ele pode decrescer essa média. Então, não seria interessante do ponto de vista técnico e, claro, do ponto de vista em relação à parte financeira. E como é que esse problema realmente pode desempenhar, né, influencia no desempenho dos animais? Esses animais não vão ter o consumo esperado, logo não atingirão o peso esperado no tempo e, consequentemente, terão uma capacidade de conversão alimentar, uma capacidade de deposição de gordura e de ganho de peso de carcaça muito inferior aos seus contemporâneos no mesmo lote, decrescendo assim a qualidade média do meu lote, influenciando diretamente na parte financeira. Durante o dia a dia, a gente tem essa parte de limpeza de bebedouros e comedouros, que é uma parte importante, né? Que se nós não tivermos esse hábito de limpar bebedouros, existem trabalhos que chegam a uma queda de desempenho de 280 gramas por dia por cabeça. Isso é muito peso se a gente for compilar todos os animais e o tempo de permanência no confinamento. A manutenção da malha hidráulica e estrutura, que compete também a vocês, principalmente a parte de estrutura em fazendas, né? Meus colegas agrônomos que estão assistindo essa aula. Então, vocês conseguem realmente imprimir o conhecimento de vocês nessa parte que é de extrema relevância, a parte estrutural e hidráulica do confinamento. Essa parte também já vai linkar em relação à infraestrutura de armazenamento, de silo, de galpão de armazenamento de bags, a parte que envolve toda a infraestrutura de chegada e saída dos alimentos para os animais e também a parte de curral dos animais. Vocês podem exercer uma influência grande nesse tipo de estrutura, né? E como é que o agrônomo consegue tomar decisões nesse tipo de função, como supervisor, como técnico responsável de um confinamento? Primeiro, eu acho que eu tenho aqui essas considerações, né? Então eu vou falar um pouco sobre isso, né? Passando já para considerações finais. Qual realmente é a importância do agrônomo no sistema de produção intensivo de bovinos de corte? Primeiramente, a competência de vocês abrange uma área muito grande. Então, vocês têm competências tanto na parte inicial do confinamento em relação à estrutura e o que eu consigo demandar para esses animais em relação ao alimento. Ou seja, vocês estão no controle do que eu consigo plantar, do que eu consigo colher, qual que é a minha produtividade média, eu consigo estimar tudo que o animal realmente vai demandar em relação à quantidade, especificidade bromatológica e acompanhamento da produção, tanto no campo até chegar à boca desses animais, certo? Na parte de confinamento. Seria uma demanda extremamente competente para vocês, vocês exercem isso com maestria. Conheço muitos colegas agrônomos aí que têm grandes cargos de grande relevância dentro da produção animal, principalmente bovino de corte. Passando um pouco para frente, como vocês agrônomos podem tomar decisões baseadas nas suas atribuições técnicas, como eu acabei de compartilhar, tanto a parte estrutural quanto a parte de grãos, principalmente de commodities, vamos dizer assim, não só commodities, como a parte volumoso também, e principalmente na parte bromatológica e de formulação, vocês têm um conhecimento vasto nessa parte, vocês conhecem o alimento desde o seu início. Então, com certeza, além da parte técnica, propriamente dita, vocês têm uma aptidão para a parte de gestão muito grande.
pela matéria de cálculo, matéria de economia rural, etc. Então vocês conseguem agregar muito valor em relação à parte de produção intensificada de bovinos, ok? E existe uma possibilidade nesse mercado para muita pessoal, né, na verdade. Existem muita possibilidade, muita, porque a gama de vocês, o fato de vocês conseguirem assinar documentos através do CREA de vocês, da especificidade do curso de vocês e a quantidade de informações que vocês absorvem durante o curso, vocês estão com certeza preparados para qualquer tipo de enfrentamento, de desafio em relação ao confinamento ou produção de bovinos de corte intensificado. Tanto é que muitas e muitas fazendas hoje têm como gerente geral ou gerente de confinamento um agrônomo, que tem uma experiência muito vasta, como eu falei, na parte inicial de qualquer confinamento, tanto na parte estrutural, de planejamento e de fluxo de informações financeiras. Então, é uma área que vem se crescendo cada vez mais, devido à sua importância e a rapidez de fluxo de caixa e de produção. E o agrônomo, sim, eu tenho certeza absoluta que agrônomos estão devidamente preparados para esse tipo de desafio. Certo? Então, só para a gente continuar essa consideração final, o dia a dia do confinamento nada mais é quando uma decisão atrás da outra. Então, todo dia você está correndo atrás de alguma informação nova, debatendo com seus colaboradores, tendo alguma dificuldade, que é uma coisa natural de qualquer tipo de produção intensificada no Brasil. A importância desses estoques e de insumos nos mantém no nosso planejamento. Se sairmos dessa parte de temos algum problema com o fornecedor, etc., seremos comprometidos em relação a desempenho dos animais, ou seja, teremos uma queda de desempenho previsto, planejado, do realizado, ok? A parte de índices zootécnicos, como eu falei, de produção, de ganho de peso e a parte sanitária, são de extrema importância mesmo para vocês, meus caros amigos agrônomos, que talvez, mas eu não gosto muito, mas eu não tenho muito conhecimento. Eu tenho certeza que não é nada impossível, pelo contrário, é uma coisa bem plausível que vocês têm contato com isso na faculdade e creio, na minha opinião, que vocês têm uma parte gerencial para controlar tudo isso, até mais específica do que outras áreas das agrárias, ok? Esse acompanhamento diário, né, que a gente tem de projeções e de dados que vão nos mostrar dia a dia o que a gente está realmente deixando de ganhar ou ganhando a mais, certo? E uma evolução diária de conhecimento. Você consegue trocar uma ideia com um colaborador novo, um colaborador que já tem uma certa experiência na fazenda, que conhece um pouco mais da fazenda que você mesmo, fornecedores que nos informam se não vamos ter ou não problemas devido à demanda, devido à oferta do produto, preço, consultores externos que sempre estão, né, em grandes operações aí, divulgando a sua marca ou seu produto. Então, é uma evolução diária interna, viver com todos esses desafios, ok? E eu deixo aí minhas dúvidas para vocês, meus caros amigos agrônomos, e fiquem à vontade que agora é tempo de aprender. Vou deixar na mão da professora Isabela Crovinel toda a parte de dúvidas, eu estou à disposição para respondê-las assim que possível, seja por um vídeo, seja por WhatsApp, seja por e-mail, certo? E a gente tinha conversado de possivelmente fazermos um vídeo de perguntas e respostas, né? Caso vocês levantem dúvidas, estou à disposição. Aqui eu deixo meu muito obrigado a todos, os meus contatos, e gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo a aula, certo? Não desistam dos seus sonhos e saibam que eu estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. E mais uma vez, muito obrigado, professora Isabela, pelo convite, ok? Grato a todos e até uma próxima.